Muito boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo Instagram do palestrante Cláudio Palermo e também pela Rádio Palermo, radiopalermo.com.br. Período da tarde não foi possível fazer uma live às 16 horas com a coach Daniela Cerqueira. E a gente vai fazer essa live a partir de agora, falando da questão de emprego, serviço no pós-pandemia, como que o profissional deve se portar quando tudo voltar a uma nova normalidade, né? Então você pode participar enviando as suas perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente vai conectar com a Dani Cerqueira, falando sobre todas estas questões que vêm afetando todos os profissionais hoje em dia, que são essas questões de como vai ficar o mercado de trabalho, né, as indústrias, o setor de serviços, comércio, no pós-pandemia. Desde já agradeço aí a sua audiência, Wagner Ramalho, obrigado aí pela audiência, Wagner, também Sorridentes, Vila Sabrina, valeu aí por estar conosco. A Dani que vem tendo aí inúmeros trabalhos e coisas bem legais, bacanas aqui na cidade de Guarulhos. Quem quiser conhecer mais, é só acessar o site danielacerqueiracoach.com.br e conheça lá um pouco do trabalho da Dani, que vem aí revolucionando, né, esse mercado de coaching aqui na cidade de Guarulhos. Transforma.edh também está com a gente, valeu, obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Daniela Cerqueira, ela que também participou do livro Treinador Extraordinário, é coautora. Esse livro provavelmente vai ser lançado na Bienal, agora com pandemia, eu não sei para quando vai ser a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, mas você pode conhecer da editora Anjo, o Treinador Extraordinário, que é uma coletânea de autores nacionais e internacionais, que a Daniela também faz parte, é coautora, já com a gente ao vivo aqui e participar da nossa live aqui pelo Instagram e também pela Rádio Palermo, radiopalermo.com.br. Olá! Boa noite, olá. tudo bom? Boa Como noite, tudo bem? Tudo jóia, como é que tá? Tá me ouvindo bem, Cláudio? Tô te ouvindo e vendo bem. Ah, então tá bom. Boa noite a todos muito bem-vindos. Como estamos aí? Legal. Estamos aqui, né, trabalhando normalmente, né, e os filhos aqui na quarentena. Como é que você foi afetada nesse isolamento com a sua atividade aí? Olha, Cláudio, na verdade, eu acho que tem várias questões aí. Porque, primeiro, eu faço as sessões de coaching, de mentoria e tenho as palestras. Então, tudo que era presencial deixou de existir. Tudo que tem aglomeração deixou de existir. E as sessões individuais eu já conduzi online algumas, né? Eu já atendi online. Aí, na verdade, eu tive que passar tudo 100% online. As sessões por uma questão de segurança, de saúde, etc. E, fora isso, a gente descobriu que como ter liberdade é bom, né? O nosso direito de ir e vir é bom, né? Sim. É bom a gente ir onde a gente quer, a hora que a gente quer. E tem uma coisa interessante nessa história toda da pandemia, que é essa coisa que é o nosso assunto aí da noite, vamos ter bastante tempo para falar, que é essa coisa do desconhecido, do inimigo desconhecido. Sim. Isso gera um efeito em todos nós de uma insegurança muito grande em relação a isso, né? Por mais que a gente, sabe, tenha um preparo, assim, mental, espiritual, a gente procure fazer o melhor que a gente sempre pode, sempre com aquilo que a gente tem, né? Como vamos brincar. Mas tá todo mundo, assim, num momento muito único. Nunca antes vivenciado, né? Inclusive dentro da área comercial, né, empresarial, todo mundo, por mais que tenha feito planejamentos ou está fazendo planejamentos de como será os próximos meses, por exemplo, mas no fundo ninguém sabe como é que vão ficar estas questões.
É isso. E tem uma coisa, hoje eu tava lendo, né? Uma coisa que eu tenho feito muito assim, com louvor, é ler coisas que eu gosto. Tenho me dado esse direito de me dar presentes, assim, né? Que é me alimentar de coisas para minha alma. Para minha alma, para poder passar por esse momento de uma maneira mais firme, digamos assim, mais consistente. E com aprendizados Uhum. também. Eu brinco, né? Quando a gente dá sorte, a gente ensina, mas na maioria das vezes a gente aprende muito com esse tipo de situação. E hoje eu estava lendo um negócio do Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia, né? Que é a terapia Sim. dos jogos, da ludoterapia, os jogos lúdicos aí, para terapia. E ele teve num campo de concentração forçado, né? Então ele ficou no isolamento forçado por conta da situação de segregação que ele teve e tal, por conta do fato dele ser judeu. E ele, quando criou essa terapia, o que fez ele sobreviver lá durante a Segunda Grande Guerra, ele passou por 3 campos de concentração, foi a teoria que ele criou, né, da logoterapia, que eram aquilo que manteve ele vivo. O sentido da vida dele foi escrever essa obra, essa teoria. Então, como que, apesar de a gente viver momentos assim tão únicos, mas únicos para o difícil, né? Não únicos para o Uhum. desafio e não únicos para a solução, também através da dor, a gente pode criar coisas muito bacanas, né? Sim, verdade. Esses desafios que todo mundo vai. Alguns já estão, né, tendo esse desafio presente, mas a grande maioria que está em casa ainda e os serviços não retornaram, alguns estão retornando essa semana, aos poucos, mas a grande maioria, todo mundo vai ter que pensar nesses desafios da sua carreira pós-pandemia, não é? É isso. Esse pós-pandemia, na verdade, tem algumas questões, porque assim, o que eu tenho visto muito aí, eu que trabalho com o coaching de carreira, eu tenho várias frentes de trabalho, na verdade, né? Como eu disse, Tá. eu trabalho com as sessões de coaching que te leva do seu estado atual para o seu estado desejado, com as mentorias de carreira também. Então, o pessoal que está em processo de transição de carreira ou de recolocação. E eu tenho atendido algumas pessoas, porque assim, a recolocação, quando a pessoa é desligada, ela vive um luto. Aí, olha que interessante. Nesse momento, eu tenho vários clientes que, além de estarem confinados em isolamento social, estão vivendo o luto e a incerteza da jornada da recolocação. Uhum. E é um processo, né? Que a pessoa, poxa, eu tenho que ter. A pessoa fica com efeito, eu brinco, né? Fica no efeito com gás paralisante, assim, paralisado, e ele tem que se movimentar, mas ele não consegue ter ação, porque ele está vivendo um momento de dor também, que foi o luto da perda do trabalho, está buscando recolocação e tal. E aí, o que eu tenho buscado trabalhar numa linha com as pessoas, muito de entender qual é o propósito de vida dela, para daí ela definir esse próximo passo na carreira dela. Já que a gente está vivendo Sim. esse momento do autoconhecimento, das pessoas mergulharem em questões mais internas e profundas, dela se conhecer, entender os recursos que ela possui e daí sim ela definir o que ela quer da carreira dela, né? Definir qual é a sua roda de projetos. Eu brinco, né? Vamos viajar na Helmas Airlines aí. O que você sempre quis fazer? Vamos viajar na maionese. O que você sempre quis fazer, o que você sempre sonhou fazer, e vamos definir as estratégias para que você veja se isso vai ser factível com que você faça ou não, né? Vamos desenhar um plano de ação. Mas e aí é interessante, porque cada um responde de uma maneira. Então,
mas a grande maioria, quando mergulha nesse autoconhecimento, de entender quais são as suas forças, os seus recursos internos, resgatar momentos que ele teve que ser forte e não se lembra mais, porque estava com a identidade da empresa que estava trabalhando, e não estava mais com a sua identidade pessoal, a sua identidade profissional estava sobrepondo quem ele era na sua existência. Isso vai trazendo uma força para a pessoa. E tem gente que, na verdade, está conseguindo sim, apesar disso tudo, se recolocar, fazendo entrevistas online. Enfim, eu brinco, Legal. né? A gente tem que ganhar musculatura em tempos difíceis, né? Musculatura com os exercícios físicos, mas também musculatura emocional. Que é o músculo mais difícil da gente desenvolver, que é o músculo da inteligência emocional, né? Agora você falou do Viktor Frankl, que tem um livro que é fantástico e até recomendo, né, que é o diário, né, de um diário dele, né, como prisioneiro lá num dos campos de concentração. Ele passou mais de um, mas o último foi em Auschwitz. Ele sempre fala da questão do sentido da vida. E ele dá uma série de exemplos do que acontecia lá no campo de concentração, de pessoas que não tinham esse sentido de viver e já se entregavam para os nazistas e entregavam aqueles que estavam ao seu redor. Por outro lado, também ele via pessoas que só tinham um pedaço de pão e dividia ainda esse pedaço com outras pessoas que estavam lá presas no campo de concentração. Como é que a gente pode transferir esse sentido de vida também para a questão da nossa carreira? Então, vai de encontro com essas questões que eu estou colocando aqui do autoconhecimento. Porque, assim, na verdade, essa coisa do isolamento afeta os nossos relacionamentos e a nossa identidade também. Porque você acaba tendo que trabalhar em casa, com a sua família, combinar tudo direitinho com todo mundo para poder trabalhar, os horários, os espaços, né? Tá uma briga pelos espaços, tal. Mas eu vejo muita gente que está conseguindo achar o sentido dessa pandemia. Eu ouço muito, eu tenho ouvido muita gente falando de expurgos, né? De um período sabático de expurgo, de muitas coisas que ela queria resolver há muito tempo e que agora resolveu, que finalmente encontrou um curso de inglês adequado e que aquilo é o que vai dar o boom na carreira, que tomou coragem para conversar com o seu chefe, negociar e apresentar projetos que ele tinha engavetado, está desengavetando projetos, tomou essa coragem. Então, olha só como que cada um dá um sentido diferente. Tem gente que está fazendo cursos, todo tipo de curso, passa o dia inteiro fazendo curso de direto, então está se qualificando, está usando esse período da pandemia para se qualificar e até mesmo para planejar essa transição. Então, vou pôr o plano B no ar agora. Você sabe, Cláudio, que eu tenho aí como projeto paralelo do coaching, da mentoria e das palestras, eu também gosto muito de escrever, né? Eu gosto dessa coisa da escrita. E aí eu faço um trabalho em parceria com a editora Anjo. E nós temos aí, eu tenho uma parceria com 2 livros que eu vou participar. Que é o Mulheres Extraordinárias, que são jornadas, né, das mulheres, é um livro todo 100% feminino, com mulheres, que vão compartilhar suas jornadas de herói, tanto na vida pessoal como na carreira, para inspirar outras mulheres. Esse é o intuito do livro. E tem um outro que é o Líder Extraordinário, onde líderes, gestores vão compartilhar suas melhores práticas na liderança. E o lançamento desses 2 livros, até então, estava programado para ser na Bienal Internacional do Livro, aqui em São Paulo. Só que com essa história de pandemia, tá? Tinha uma dúvida no ar. Vai ser lançado, não vai ser lançado? Como que faz? Aglomeração, passou mais de 800 mil pessoas lá no evento todo. São 10 dias de Bienal e tal. E olha só que bacana, né? A editora se movimentou no sentido de assim, não vamos paralisar o nosso trabalho. Aproveitem esse tempo que vocês têm para. Eles deram maior prazo para os autores escreverem, porque são coparticipações, né? Coautoria.
E que eles desenvolveram? A solução. Vamos entregar o livro digital. A gente vai fazer um lançamento digital, etc e tal. E não vamos seguir o cronograma de lançamento dos livros. E eu falei, poxa, que incrível isso! E o livro pode ser monetizado pelo Eduz. Então, enfim, daria para a gente fazer os eventos todos que a gente tinha organizado. Só ficaríamos na dependência da Bienal, se ela ocorreria mesmo ou não. E aí, semana passada, nós tivemos confirmação da Prefeitura de São Paulo que vai haver, sim, a Bienal Internacional do Livro em novembro. Dia 7 de novembro. Então, isso já nos traz outras perspectivas em relação, por exemplo, à área editorial. Porque é um mercado que ficou muito aquecido na pandemia. Porque as pessoas começaram a comprar pela internet, recebia o livro, tudo certinho, ou baixava, ou lia. Então, aproveitou, eu comecei para ler coisas que queria ler há muito tempo e não conseguia para pôr a leitura em dia. E isso tudo... olha só, foi o efeito da pandemia que fez com que a editora desenvolvesse uma versão digital e monetizasse o produto. Se isso não tivesse acontecido, não, vai ter o lançamento lá na Bienal e vai ter o livro físico, mas a solução teve que ser encontrada em função da necessidade. Olha que interessante. Então, agora, além do lançamento virtual, vai também haver o lançamento na Bienal, em novembro. Que legal. No dia 7 de novembro ela começa, é isso? 7 de novembro vai ser o lançamento. São 10 dias de Bienal. Né? A gente volta aqui para falar, porque teremos tempo aí pela frente. A gente volta para se encontrar, tenho certeza. Mas olha que notícia boa para, de repente, alguém que está nos ouvindo aqui, que está preocupado com essa questão da pós-pandemia, com o business, com os negócios, as coisas estão se movimentando, percebe? Não é assim, tem muita gente que fica preocupada assim, mas quando vai acabar? Quando vai acabar? Quando a data vai acabar? E aí o que dizem, aí os especialistas, não sou especialista da saúde, mas o que dizem é que vai... Deu uma travada aí. Voltou? Agora voltou. E vai virar uma endemia, e aí, como outras doenças que não têm vacina, tal, a gente vai ter que conviver com isso. Então, esse é o nosso novo normal. Então, quanto antes a gente conseguir retomar a nossa rotina de uma maneira saudável, fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, isso que você falou do dar sentido à vida, ter esperança, né? Ter esperança. Sim. É isso que fez com que o Viktor Frankl passasse por 3 campos de concentração. Foi a esperança de poder sair de lá e entregar algum legado para a humanidade. Foi isso que o manteve vivo lá, né? Então, com certeza. O estado de espírito interno, o ânimo interno, somos nós que construímos isso, né? Olha que interessante. As pessoas podem estar numa praia paradisíaca, mas internamente não está enxergando a grandeza daquilo. Você pode estar dentro do seu quarto, na sua casa, trabalhando e enxergar a grandeza disso e conseguir fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Esse é o nosso grande desafio nesse momento de pandemia, se reinventar. Ter energia para se reinventar. Como que eu faço para ter energia para me reinventar? Uma coisa básica que eu tenho que pedir. Eu até criei um checklist, Cláudio, eu posso até te disponibilizar. Do LinkedIn, que é uma coisa que o pessoal tem preguiça de mexer, que é a plataforma de relacionamento de negócios, mas que hoje a gente não pode ficar de fora do LinkedIn, por exemplo, pensando em carreira. Então, eu criei lá 20 itens do checklist que todo mundo precisa ter no LinkedIn, que são coisas muito básicas. Mas qual é a sua marca pessoal? Qual é a sua foto que está lá? Como que está o seu resumo das suas experiências, habilidades e competências? Como que você nutre a sua rede de relacionamentos lá no LinkedIn, o seu networking?
como você conta as suas experiências e os projetos que você implantou. Esse é um momento muito para a gente se relacionar e usar isso a nosso favor. Não se fechar em copas, como eu brinco, né? E se isolar de todo mundo. É um momento da gente estar muito junto, muito participativo e aprendendo um com o outro. Poxa, hoje eu aprendi uma plataforma nova. Poxa, como que você faz isso? Me conta aí, vou fazer também. Né? Mês passado, como foi mês do trabalho, boa noite. Como foi mês do trabalho, eu falei assim, eu quero fazer um mês especial com alguns colegas aqui. E eu convidei algumas pessoas e eu falei assim, olha, é um bate-papo mesmo. E, na verdade, eu quero falar de carreira, de trabalho, pelo que você tem passado, o que você tem pensado, né? O que você tem planejado, o que você tem feito com isso com a questão da quarentena. E foi muito produtivo, né? Eu trouxe, assim, pessoas, por exemplo, de carreiras jurídicas, uma procuradora lá do Sul, Que legal. a Juliana, muito bacaninha, ela falando pro pessoal, você que é concurseiro, continua estudando, não para, aproveita esse momento para você se focar nos seus estudos, as vagas não vão deixar de existir, né? Muita gente parando de querer estudar para o concurso público, porque não vai ter vaga, quando que vai ter vaga de novo? E ela incentivando, não, as vagas vão abrir, tem editais programados, não pare de estudar. Trouxe uma colega que é coach também, que veio falar sobre uma metodologia de aprender inglês para carreiras, voltada para o trabalho. E ela falando que de vagas que ela foi concorrer e que aí pedindo para soletrar o e-mail dela em inglês, ela não sabia. Ela falou, poxa, eu me preparei para tudo, menos para isso. E assim, é o tipo de coisa que é aquela pegadinha que você tem numa entrevista e que pode fazer diferença na sua carreira. E num bate-papo aparece alguma coisa que você aproveita alguma coisa daquele contexto da conversa. Acho que é um momento de muita assim, leveza, da gente não ser tão severo com a gente em relação a... As pessoas têm trabalhado muito, né, Cláudio? Não sei você, mas... Com certeza, né? Sim. A gente fica conectado muitas horas, muito tempo e tem um trabalho mental forte. E a gente tem que ficar assim, mesmo que tendo uma rotina planejada com o horário de tudo, porque senão você fica 24 horas no ar, conectado, e aí também não é bacana. Olha, e a Cris Matos está aí, acompanhou lá as lives, está falando, não, foi um mês incrível. Mês incrível. Porque é isso. A gente está no momento que a gente precisa ter o contato social reinventado, precisa saber se posicionar para a sua carreira. Então, primeira dica, LinkedIn. Vai lá criar seu perfil no LinkedIn se você não tem. Atualiza a sua foto. Não põe foto sem camisa, bebendo, coisas piores que eu não vou nem falar aqui. Igual o Face, né? Preserva a sua imagem. Hoje, nossa reputação vale muito. Hoje não sempre, mas nunca valeu tanto, eu acho, né, Cláudio? Quanto que vale a reputação de uma pessoa? Com certeza. Me conta. É isso que tem contado, minha gente, nas parcerias de trabalho, nas parcerias de negócio, nas indicações de negócio, é a sua reputação que vai fazer diferença. E de repente, qual é a sua marca pessoal que você tem cultivado para compartilhar, né? Olha lá, a Cris está falando aí, a Cris Matos, né? As surpresas do retorno pós-pandemia. Precisamos estar preparados. Preparados, é um preparado que não pode te causar angústia, mal-estar, ansiedade, dor de cabeça. Tem que tomar remédio e ficar dopado. Tem que ser um incômodo criativo. Aquele que você consegue... dar sentido para essa quarentena e trabalhar por ela. Esse é o caminho, assim, mais indicado quando a gente fala de um amanhã sem incertezas. É você dar um sentido no seu amanhã. Qual é o sentido do seu amanhã? Encontrar um sentido para esse seu amanhã. Qual é o seu sentido? O que faz você suspirar? O que tira seu ar? O que dá borboleta no estômago? Que mundo que você quer construir? Qual é o mundo que você quer que seus filhos vivam? A gente tem que pensar nessas questões, né? Se não pensava antes, agora está na hora de tudo isso. Dá tempo ainda. Começa.
Começa aqui, dá Temos tempo mais ainda. alguns dias aí pela frente. Temos uns dias pela frente. É um novo normal. Acho que sair todo mundo assim, daqui até o final do ano. Ah, vamos sair todo mundo sem máscara, sem passar álcool em gel, que a gente não aguenta mais passar tanto álcool em gel nas mãos aí. Ficou todo mundo com um pouco de toque. Quem tem toque tá na carne viva já, né? De tanto se limpar. Não é? Mas eu acho que, na verdade, havia alguns cuidados que a gente não tomava também, sabe? Em relação à nossa saúde. Pensa, outro dia eu tava vendo esse negócio do metrô, né? Caramba, tinha que usar máscara antes no metrô, né? No ônibus. As pessoas espirrando uma em cima das outras. Isso daí, quantas gripes nos trouxeram? Quantas doenças já nos trouxeram? Acho que já era necessário antes, mas a gente meio que, né, ficava ali Me numa zona de empurrando. conforto. Vamos empurrando, vamos levando. E agora não, agora a gente já tá todo mundo, né, esperto. E isso é bom, É. mudar é bom, né? Estamos atingindo outros níveis aí de consciência. Para você que está chegando agora, tanto aqui no meu Instagram quanto na Rádio Palermo, a gente está conversando com a Dani Cerqueira, que é coach, treinadora comportamental, também é palestrante, coach de carreira e tem feito um trabalho muito bacana com diversos profissionais, os que eu conheço aqui da cidade de Guarulhos, mas acredito, Dani, que você esteja aí circulando por várias frentes, não só Guarulhos, ainda mais com o lançamento aí do livro, né? O primeiro falando do treinador extraordinário e agora o mais recente que vai ser na Bienal do Livro de São Paulo, que já tem data aí em novembro, que será só com mulheres extraordinárias, empreendedoras. Isso, esse projeto das mulheres extraordinárias me brilha os olhos, primeiro porque eu gosto dessa coisa da escrita, mas é um trabalho que, na verdade, eu brinco que vai ser um encontro assim, vai ter uma luz muito grande nesse encontro aí, desse lançamento, porque é uma constelação de mulheres que vão estar lá brilhando, porque outro dia eu recebi a resenha de uma delas, né? Porque eu, como parceira, algumas delas, né, colegas e pessoas que a gente conheceu pela vida, Daniela, dá uma olhada. Eu falo, não, vou ter o privilégio de ler a primeira resenha, meu Deus, que responsabilidade grande isso, tal. E você chorar junto com a pessoa, de ficar, assim, emocionada, né, com a história de vida da pessoa e o quanto que aquilo vai impactar na vida das pessoas, né, Cláudio? Você sabe que o livro... Boa noite, Vanessa, um beijo. Vanessa, seja bem-vinda. Vanessa Burato, minha parceira aí do líder, da liderança. Tudo bem, Ivan? O que acontece dos treinamentos de liderança? O que acontece? O livro é uma maneira... Eu já tive algumas experiências, sabe, Cláudio, de você fazer um evento, um treinamento. E eu sempre gosto de levar os livros para sortear entre as pessoas, né? E eu já tive a oportunidade de fazer alguns sorteios, de presentear pessoas que vieram falar comigo no final do evento, assim, nossa, Daniela, faz muito tempo que não me sobra um dinheirinho para eu comprar um livro. E que bom que eu vou ter um livro para, sabe, para eu poder dar uma respirada Olha só. por um tempo. Então, a gente não tem ideia do poder que um capítulo, uma história, um livro gera no outro que está lendo, o impacto que gera. E aí, esses dias eu estava lendo li a resenha de uma das mulheres que vão participar, e só vai participar a Mulher Fera lá, incrível mesmo. E eu fiquei tão emocionada, eu chorei, eu falei, gente, mas essa história aqui é de uma profundidade, assim, ela foi de uma determinação, né? Que a Joana, do Projeto Novos Sonhos, lá da Cracolândia, ela faz um trabalho incrível, com aulas de balé, de reforço e alimentação das famílias que vivem em torno ali da Cracolândia e que as crianças vivem ali, vão fazer a aula de balé e conseguem ter acesso à cultura, à educação. Muito legal esse projeto. E um futuro melhor. E ela tem 500 crianças. E ela compartilha a história dela de como que ela chegou até lá. E é uma história lindíssima, assim, né? Muito, muito linda.
E tem outras mulheres, assim, gente que foi tentar a vida fora do Brasil, buscar o sonho de vida no exterior, e conta os perrengues que passou e passa ainda por lá, porque todo mundo meio que fantasia um pouco dessa coisa de, eu vou sair do Brasil, tá tudo resolvido, e não está tudo resolvido, né? Que você é um estrangeiro sempre. Quando você tá fora do seu Sim. país, você é um estrangeiro, né? Você nunca vai ser parte daquela nação. E, nossa, mas é cada história, Cláudio, uma mais incrível do que a outra. Então, olha que bacana. Esse período, eu tenho mexido com esses projetos, mas essa coisa da escrita foi o que ficou mais, assim, latente em mim. Então, eu vou participar dos 2 livros, com capítulos também, com Que legal. consultoria, e tenho ajudado aí na mentoria de algumas escritoras do Mulheres Extraordinárias, e está sendo para mim uma honra, assim, porque é um negócio que eu adoro, né? Essa coisa da escrita. Tem sido muito, muito incrível mesmo, ler essas Você histórias. escreve muito bem. Obrigada! Imagina, a gente vai... A escrita, né? Eu brinco que a escrita é a escrita do coração, é a escrita afetuosa. Não é fácil você abrir o coração, mas se não abrir o coração, para mim não faz sentido. Então a gente vai abrindo o coração aí e vai compartilhando as histórias com as pessoas. Tem sido um momento muito bacana esse momento aí dos livros, principalmente, durante a pandemia, né? Legal. Deixa eu falar o nome de pessoal que está participando. A Cléo Queiroz, troque a Netflix por um livro. Tem coisa legal também na Netflix. A Vanessa aqui, que você já comentou, está com a gente. Alexandre Anselmo também. Osana, né? Que é a doutora da FIG, né? Um grande beijo. Legal. Que honra, hein? É uma honra tê-la aqui. Também a CD Andréia está com a gente, valeu aí também pela audiência, vão participando, se quiser mandar perguntas, né, para Dani, que é a entrevistada de hoje aqui no nosso Instagram, e vai ficar lá no IGTV, né, então você vai poder reouvir, marcar mais gente para assistir depois, e também vai passar na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, que você pode anunciar o seu produto, ter o seu programa de rádio. Já pensou em ter um programa de rádio? Você já pensou nessa ideia de divulgar o seu produto, o seu serviço? Cláudia, eu quero só tocar música, né? Você vai poder tocar música lá durante 1 hora, 30 minutos, 25 minutos. É você que vai definir o tempo aí do seu programa na nossa grade de programação. É só deixar aí o seu comentário, o seu zap, depois eu entro em contato apresentando os planos aqui da Rádio Palermo. Tá? Acesse aí www.radiopalermo.com.br. O Dani, lá no seu site, né, danielacerqueiracoach.com.br, achei muito bacana que você colocou assim: renove-se, restaure-se, restitua, reinvente-se, recomece, renasça. A gente estava falando da questão de se reinventar dentro da pandemia e pós-pandemia, mas o processo de coach em si, até o mesmo como uma escritora, é um processo aí de renascimento, né? É um processo de autoconhecimento. Total. Essa coisa a metodologia do coaching, na verdade, ela faz com que você mergulhe no autoconhecimento para que você consiga definir uma meta e planeje aí ao longo de 10 encontros como que você vai fazer para alcançar essa meta. E, na verdade, esse processo de autoconhecimento, que é entender quais são os seus sabotadores, inclusive no próximo dia 10 eu vou estar lá no Instituto Prática na Prática fazendo um aulão, já sei que tem bastante gente inscrita lá, sobre inteligência emocional. E o que eu vou falar lá, Cláudio? Sobre os sabotadores, que são o nosso crítico interno, o nosso sábio. Qual o percentual do tempo? Quem comanda você? É o seu sábio ou é o seu crítico interno? E como que isso funciona com esse efeito paralisante que eu comentei lá no início, que a gente não percebe? Que, na verdade, são pensamentos automáticos, que são nossas crenças limitantes, que a gente vai criando ao longo da vida
E a gente não percebe. Então, a gente quer começar algo novo. Eu quero pensar na pós-pandemia, mas eu não consigo pensar, porque antes já vem na minha mente, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir. E é o crítico, seu crítico interno tendo essa conversa com você. E ele te paralisa, porque você fica, é verdade, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ah lá, já estou falando, vou estar lá. Tem gente que já vai estar lá no dia 10, lá no encontro de inteligência emocional. E, na verdade, inteligência emocional, o que é ter inteligência emocional? É, na maior parte do tempo, o seu sábio interior comandar o seu crítico e não o contrário. E para isso você precisa criar musculatura emocional para ir Sim. aumentando esse seu sábio interno. Ir entendendo quando vem esse pensamento que te sabota e te paralisa. Nós temos, para você ter uma ideia, 10 sabotadores. E todos assim. A questão não é se eu tenho ou se você tem, mas quais que a gente tem? Porque todos nós temos. A questão, eu brinco, eu tenho que conhecer a gangue, né, dos sabotadores. Quais os da gangue que estão atuantes? É o hipervigilante, é o hiperracional, é o vitimista, é o esquivo, que não quer se comprometer com nada. É o chefão que a gente brinca, né? Que é esse crítico extremamente alto e ele vai te paralisando, e você realmente não consegue dar andamento nos seus projetos. E são pensamentos que vêm e vão. Então, você precisa ter um autoconhecimento muito grande a seu respeito para você perceber quando ele se aproxima de você no momento decisório de ter ação para algum projeto que você tenha, né? E isso daí é importante, a gente sempre estar atento. E quando eu não tinha contato, por exemplo, com o processo de coaching, há 5 anos atrás, já faz 5 anos que eu trabalho com coaching, eu era gestora comercial, cuidava de equipes grandes, mas eu nem fazia ideia de que isso existia. E eu fico pensando, poxa, isso daí teria me poupado tanta energia, porque vai queimando um gás seu, uma energia, ao invés de você estar pensando em projeto, planejando projeto, seu próximo passo, definindo o seu plano A, B e C, você está queimando energia, às vezes, com pessoas, com relacionamentos, com coisas pequenas, que aqui não é aquilo que vai fazer diferença na sua vida, mas você não enxerga, você fica ali se debatendo com algo que você acha que está sob controle e não está, tá te levando energia. E se você conseguir conhecer, né, os seus sabotadores, você vai conseguir atingir Sim. o seu próximo nível. E quem desenvolveu essa teoria dos sabotadores foi um professor de Stanford, que é o Shirzad Chamini, é um psicólogo, um terapeuta, e através de um teste você consegue avaliar quais são os seus sabotadores e dali entender como que você pode começar a trabalhar com esses sabotadores. Então, é um passo a passo bem bacana, muito útil agora em tempos de pandemia e pensar em pós-pandemia para você já começar a criar musculatura emocional para o pós-pandemia. Né? Para quem quiser conhecer o seu trabalho e até mesmo talvez entrar em contato com este saber, né, quem são os nossos sabotadores, pelo seu site, Instagram, qual que é o meio mais rápido? Pode ser pelo Instagram, na minha página, Daniela Cerqueira Coach. Pode me mandar um direct que eu retorno. É muito bacana. Na verdade, eu tenho 3 frentes de trabalho muito fortes que eu acho muito eficientes. Uma é a sessão de clareza. É uma sessão, eu brinco, é uma sessão do maçarico, Cláudio. Pega o maçarico, vamos lá. Vai ser hoje que você vai ter clareza de qual sua meta profissional, qual o seu objetivo profissional. E saem coisas muito grandiosas dessas sessões de clareza. Eu brinco que eu ligo o maçarico e a gente manda ver nessa sessão. São, assim, 1 hora de encontro bem intensos, mas que a gente consegue sair com bons resultados. Temos aí a avaliação de perfil comportamental, onde você vai entender qual é o seu perfil comportamental, então, quais são seus pontos fortes, como você deve usar a seu favor, como que você reage ao ambiente, como está seu nível de energia, de flexibilidade, como você toma decisão,
Quais são as vantagens do seu perfil? Quais são suas 21 competências emocionais? Você é agressivo, você gosta de gente, você é especialista numa área técnica, quais são as suas vocações profissionais? É muito completo essa avaliação de perfil comportamental. E dessa forma você vai tendo, sabe, Cláudio, um mapa da sua carreira, um mapa de quem você é. E fica muito mais leve essa sua jornada em busca do sentido da sua vida, da sua carreira e desse pós-pandemia. Você se sente mais seguro para tomar decisões e não fica deixando com que as pessoas decidam a sua carreira. Você começa a ter autonomia para definir e planejar a sua carreira, o que você quer, quando você quer, quem são as pessoas que vão te apoiar nessa sua jornada? Que recursos você tem? Quais que você vai ter que desenvolver para poder chegar lá? E daí por diante. Qual é o próximo passo? Qual é o meu próximo passo? Isso é importante. Verdade. Agora, todo mundo tem essas 21 competências? Tem. É muito legal porque essas 21 competências saem num mapa, né? Num mapa de competências, sai numa roda de competências, e você consegue entender, inclusive, como é seu modelo mental, qual é o lado do cérebro que você mais utiliza, o lado direito ou o lado esquerdo, você é mais racional, você é mais emocional, como que você tem utilizado as suas competências comportamentais a seu favor ou não. É muito legal porque aparece um mapinha, assim, você fala, isso daqui tá de 0 a 100% aparece, cada um informa um mapa. E aí você começa a ir analisando junto com o que aparece no relatório do seu comportamental, e aí você vai entendendo por que aquela competência tá com aquele índice. E aí, a ideia qual que é? Como é uma roda de competências, toda roda ela tem que ter um pouco de equilíbrio para poder ser alavancada. E aí você consegue entender qual é o ponto que você precisa mexer para alavancar essas suas competências. Legal isso. É muito interessante mesmo. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo isso daí. Com certeza, a gente percebe isso no teu trabalho. Vou dar uma pausa aqui no nosso assunto, né? A gente tem uma série de lives aqui durante a semana. Esta que era para ser às 16 horas, mas tive aí um contratempo. Agradeço aí a Dani pela compreensão, para a gente ter remarcado logo em seguida aqui no período da noite. Daqui a pouquinho, às 21 horas, eu tenho com a Dani Vox e a Adriana Morales, que são psicólogas. A gente vai falar sobre sexualidade em tempos de pandemia. Amanhã, terça-feira, às 21h15, eu vou conversar com o Wagner Jorge, ele é escritor e palestrante. Vamos falar de network antes e pós-pandemia. No dia 10, na quarta-feira, às 16 horas, com o Danilo Teixeira, que também é palestrante, e ele faz um trabalho bacana, aliando palestra com humor. A gente vai trabalhar um pouco dentro desse quesito que ele trabalha nas empresas. Também no dia 10, às 17 horas, a gente vai falar de constelação familiar com a terapeuta Aline Varela. E à noite, às 22 horas, no dia 10 também, Ana Cláudia Facin, que vai falar sobre Anália Franco, a mulher à frente do seu tempo, uma mulher que é bem ícone nas décadas passadas, pela história aqui, principalmente de São Paulo e também no Brasil. No dia 11/6, às 16 horas, né, feriado, né? Pastor Ricardo Terada, a gente vai falar com o tema fé. E no dia 12 de junho, no dia dos namorados, às 16 horas, vou estar com a presidente da CEPA, a Jacira Jacinto da Silva, que vai falar da CEPA e também o movimento espírita pós-pandemia. A CEPA, que é a Associação Espírita Internacional, está aí presente no mundo todo. A gente vai ver como que a pandemia também impactou os trabalhos aí da CEPA durante este período. Então, aguardo você. Depois você vai poder acompanhar no IGTV, aqui no meu Instagram, palestrante Cláudio Palermo, e também na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, para você ouvir e reouvir estas entrevistas que a gente tem feito aqui
diariamente, né? Isso começou a pandemia aproveitando essa ferramenta aí fantástica que é o IGTV. Enquanto eu tento conexão de novo com a Dani, transforma.edh, quanta coisa bacana, valeu. Rodieb1 também está com a gente, palestrante Ricardo Dantas, valeu aí pela audiência. Monique Papa também está entrando aqui com a gente. A Vanessa disse que tem uma série de postagens sobre sabotadores no Instagram dela, então é só acessar aí, valeu pela audiência. Lili Fantini também entrou aqui, valeu aí pela audiência, Lili. E a Matos Freitas está indicando aqui o filme Vendedor de Sonhos, muito bacana, para quem está acompanhando aí nessa época de pandemia e assistindo muitos filmes. E a Antônia Ribe 656 também está aqui com a gente. Nessa live a gente está conversando com a Dani Cerqueira sobre a questão dos desafios da carreira pós-pandemia. Como é que você está lidando com isso, estando em casa, mas depois alguns serviços já estão voltando, somente aqui na cidade de Guarulhos, né? Parece que o shopping dia 22, outros no dia 6 de julho, então aos poucos essa nova vida, esse novo normal vai se reintegrando aí às nossas vidas. José Augusto Pinheiro também está aqui com a gente, grande Augusto. Vou passar de novo o site da Dani, danielacerqueiracoach.com.br, para você conhecer mais do trabalho dela e trocar ideias, né, sobre essa questão de carreira e também pandemia. E daqui a pouco, às 21 horas, vou conversar com a Dani Vox e com a Adriana Morales. Vamos falar de sexualidade aí em tempos de pandemia, né? É um tema também que pouco se tem falado, e elas, como psicólogas, analistas comportamentais, vão estar aí dando dicas a respeito de como ter uma saúde, né, sexual dentro deste período de pandemia. Eu estava vendo uma notícia na China, acho que foi na CNN, um grande número de casais se separaram lá em território chinês, né? Simone Dias, 03, seja bem-vinda. Então, muitos casais, muitos divórcios na China após a quarentena, né? Quando a vida começou a voltar ao normal em algumas cidades. Então, a gente vê que realmente ficar, né, muito tempo junto, para algumas pessoas é um problema. Isso acabou ocasionando um alto número de divórcios lá na China, e daqui a pouco eu vou estar conversando 21 horas com a Dani Vox e também com a Adriana Morales. Sociólogo LC entrou também, valeu aqui pela audiência. A gente conversou aqui com a Dani Cerqueira, Daniela Cerqueira Coach, falando sobre como organizar aí a nossa carreira no pós-pandemia, né? E o que as pessoas já estão fazendo durante esse período para melhorar. Muita gente está vendendo, muita gente está tendo até lucro maior do que antes da pandemia, porque certos serviços e setores estão aproveitando aí a internet, as redes sociais, os aplicativos, para continuar aí as vendas e continuar mantendo o seu negócio. Para quem ainda não está na internet ou não faz isso de uma forma profissional, eu tenho um caminho aqui que pode te ajudar neste quesito. É a Rádio Palermo, Rádio Web, já temos aí 4.560 acessos por semana. Podemos colocar aí o seu material, o seu serviço à disposição deste grande público que nos acompanha aí diariamente pelo site radiopalermo.com.br. Então, deixe o seu contato comigo aí no inbox ou também pelo WhatsApp, ou entra lá no site, dá uma ouvida na rádio, deixa lá o seu contato que eu vou entrar depois te ligando via Zap, mandando mensagem e mandando os nossos planos para você anunciar aí o seu serviço, o seu produto, a sua empresa, a sua indústria, a sua entidade de classe no nosso site. E te garanto, você vai ter retorno e vai ter a sua marca exposta aí numa rádio de qualidade e também trabalhando esse quesito da internet que a maioria das empresas estão trabalhando atualmente. Acesse, dá uma ouvida, a rádio está bem gostosa de acompanhar, radiopalermo.com.br. Márcia Maria, celebrante oficial, obrigado aí pela audiência, muito bom ter aqui vocês conosco.
Acho que em virtude do sinal a gente não está conseguindo estabelecer o contato com a Dani, mas a gente vai fazer outras lives com ela, pegando os outros temas importantes. E desde já agradeço aí, Dani, pela sua audiência. E daqui a pouquinho eu volto, 21 horas, para conversar aí com a 21h05, com a Adriana Morales e a Dani Vox, vão falar de sexualidade durante a pandemia, tá bom? Um grande abraço, continue aí na nossa audiência, daqui a pouquinho entrando, ó, Diego aqui, meu produtor super amigão, e daqui a pouco a gente volta aí com Dani Vox e Adriana Morales, e acessa lá, dá uma olhada no site da rádio, radiopalermo.com.br. Um grande abraço a todos, daqui a pouquinho eu tô de volta, ótima noite, vamos que vamos.